Só a paz do Senhor Jesus, boa tarde, Deus abençoe a todos. Ontem nós estávamos ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Valo Velho 2, junto com meu amigo, pastor Jean, e nossa coordenadora, a irmã Ivanildes, pessoas que amamos e que agradecemos a Deus todos os dias pela vida deles. Podemos ali falar do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, e trouxemos uma introdução falando acerca da história da cidade de Laodiceia, falando da condição financeira que Laodiceia tinha, né? Uma região bancária que estava estrategicamente ali no local de rota que todo mundo tinha que passar por ela, e os viajantes que ali, no caso, que passavam por ali, paravam naquela região que tinha acima Hierápolis, que tinha águas quentes, e abaixo tinha Colossos, que tinha águas muito geladas, que são medicinais. Só que a água de Hierápolis chegava em Laodiceia morna. E quando, no caso, a igreja ali foi fundada, a igreja foi fundada pelos apóstolos, que foram enviados pelo Senhor Jesus através do Espírito Santo, e a igreja ganhou a cara da cidade. E a igreja que ganhou a cara da cidade e entendendo a cultura da cidade, tinha que impactar a cidade, impactar os moradores daquele lugar e influenciá-los pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que eles fossem convertidos e salvos. A igreja acabou sendo moldada por aquela cidade, pelos costumes e pela cultura daquela cidade. A igreja, ela era uma igreja que não tinha heresia, era uma igreja que não tinha falso profeta, não tinha falsos ensinos. Era uma igreja aos olhos humanos, à vista, perfeita. Ninguém tinha do que reclamar, porque eles tinham tudo, ao ponto de dizer que eles eram ricos e não precisavam de ninguém, de nada. Então, eles eram o que? Muito bons naquilo que eles mesmos se achavam, do orgulho ser acima do normal. Mas só que uma coisa eles esqueceram, que era do principal, que era manter a intimidade, o fervor com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Deus nos ensina acerca do que o fogo, no livro de Levítico, salvo não me engano, no capítulo 6, que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Deus nos ensina através de Davi, que nós temos que guardar a palavra do Senhor para não pecar contra ele. Deus nos ensina no livro de Ezequiel, capítulo 36, que ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne e põe o espírito dele dentro. Deus nos ensina que de tudo que devemos guardar o nosso coração. Olha só, Deus nos ensina bem assim, que por causa da iniquidade que se multiplica, o amor de muitos se esfria. Aonde? O coração, o sentimento da alma. Deus nos ensina acerca do que quando Jesus Cristo estava indo juntamente com aqueles discípulos que seguiam a caminho de Emaús, no livro de Lucas capítulo 24, eles desciam conversando, Jesus encostou do lado deles. Quando eles chegaram a um certo ponto, Jesus fez que ia ir para mais longe, eles constrangeram Jesus a ficar com eles. Jesus começou a exortar eles no caminho, e depois, quando eles tomaram ciência, eles falaram assim: não é que ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Mas Deus nos ensina que a igreja de Laodiceia, olha só, era uma igreja que aparentemente era perfeita, mas o Senhor encontrou nela algo que muitos de nós nos dias de hoje estamos vivendo como Laodiceia, ou pior do que Laodiceia. E sabe qual foi o que o Senhor encontrou? Uma igreja morna, parece perfeita, mas não está perfeitamente diante do Senhor. Uma igreja que, no caso, que ensina bem, uma igreja que, no caso, que pregam bem, uma igreja que tem uma boa doutrina, uma igreja que tem riquezas terrestres, como as nossas dos dias de hoje,
que é a igreja que no caso tem muito dinheiro, que compra tudo, que anda o quê? Bonita por fora, mas perdeu a intimidade, o fervor, no caso a comunhão, porque o Senhor está dizendo bem assim no capítulo 3, versículo 20, eu estou à porta batendo, se alguém abrir, eu entro e ceio com ele. Olha só, o Senhor manda a mensagem para a igreja e o corpo junto, a igreja, o corpo reunido. Ele mandou essa mensagem, mas só que ele falou num certo versículo, que é o 20, falou assim, eu estou na porta batendo, se alguém é individual, ele está falando, alguém individualmente abrir a porta, eu entro e ceio com ele, e o que? Trago novamente ele à comunhão, faço morada nele. Aí, filho, a salvação é individual, é em cada um. O Senhor está dizendo bem assim, a mensagem foi para o corpo, foi para o que? O ajuntamento todo, mas vocês não estão entendendo que eu estou do lado de fora, porque vocês já o que me colocaram para fora, mas eu estou batendo aí na porta, porque eu estou querendo entrar. Se alguém abrir a porta, eu entro e ceio e faço morada, trago novamente a comunhão. Pega essa mensagem, reflita e pense se você o que? Está do jeito que o Senhor está querendo ou se precisa melhorar alguma coisa.